nós escolhemos Bratislava, na Eslováquia. Dentro das escolhas que nós tínhamos, o que nós achamos sempre foi que Bratislava ia ser a cidade mais barata dentro das opções. Quando chegámos lá vimos que era o contrário, também não era das mais caras, mas o preço era muito parecido com Portugal. O que a gente pensou para isso acontecer foi por causa do turismo. Nós sempre que íamos à Volteca ou íamos ao centro histórico, víamos sempre muitos turistas, principalmente quando estava um bom dia, e nós levávamos sempre com os preços dos turistas, o que fez com que os preços das coisas fossem ser sempre mais caros. Outros problemas também estavam associados à nossa dificuldade às vezes em comprar alguns tipos de alimentos, coisas para o dia-a-dia, foi a nossa bolsa de estudo. A nossa bolsa de estudo era de 350 euros por mês, e nós depois no final soubemos que vai ser aumentada para 400 euros, ou seja, por causa do poder de compra que também na Eslováquia aumentou. A nível de exemplos, o que podemos dar era mais com o café. Nós quando íamos à universidade comprávamos café, íamos comprar um expresso, um café normal a 2 euros, era um absurdo. E aqui pagámos 60 cêntimos. Sim, é muito bem. Não estava à espera desse choque, fogo. Eu nas compras não sei dizer muito bem, não sei muito bem comparar, mas o café foi mesmo algo que assustou-nos logo. Também ressaltar que o exemplo da Eslováquia, a bolsa de estudos não é suficiente, assim na sua totalidade, para lá está, os gastos totais da mobilidade. É uma ajuda muito, muito boa, não é? Mas é importante sempre ter alguma caixa, porque lá está, isto também depende muito dos países. Por exemplo, os países nórdicos, temos a opção de um país nórdico, se não me engano era a Noruega, não é? Mas pronto, e pronto, esses preços eram completamente absurdos. Quais foram os choques culturais? Sentiram alguns? A barreira linguística? Assim, a minha primeira impressão, quando chegámos à Eslováquia, aliás, pronto, quando estivemos mesmo na nossa residência, é que o pessoal aparentava ser, pessoal assim, com mais idade, aparentava ser assim um bocado mais sérios, assim, mesmo no contexto de universidade. Assim. Notava-se bastante que eram as pessoas mais da nossa idade. Bom, tivemos a sorte de conhecer 2 eslovacos, também dos nossos cursos, e falavam inglês muito bem. Muito bem. Sim, mesmo fluentes. Tivemos essa sorte. Fantástico. De forma geral, eu diria que assim, a população de Bratislava, em termos de inglês, não é assim o seu forte. Né? Também tendo em conta o contexto histórico. Queria só dar um exemplo. No início, nós estávamos um bocado perdidos dentro da universidade e tínhamos que pedir ajuda sempre a alguém. E pronto, tínhamos encontrado pessoas no corredor. E às vezes mesmo professores, a nossa primeira interação era logo perguntar se sabiam falar inglês, e eles parece que queriam fugir quando ouviam falar inglês. E eles nem queriam nos responder, diziam não, e eram professores. Para ver tipo, o nível que era Bratislava. E em termos de comparação, nós tínhamos Viena ao nosso lado. A Viena estava a 1 hora, Bratislava, e havia uma diferença absurda. Em Viena, tu podias ir a um supermercado que qualquer pessoa que estivesse lá era fluente em inglês. Mesmo. Nós também só tivemos só ocorreu-se uma vez, tivemos ao supermercado pedindo indicações, e a pessoa que estava lá na caixa explicou-nos tudo direitinho, onde queria ir. Mas pronto, em comparação, um professor de Bratislava não sabia falar nada em inglês, e uma pessoa a trabalhar no supermercado era fluente em inglês em Viena. Talvez são duas comparações. Podia ser frutas tantas um bocadinho da influência do turismo. E em Viena também a influência alemã, estás a ver? Acho que a gente, mesmo na língua, para nós, obviamente não sei falar alemão, mas quando ouvia a língua deles, sentia uma influência alemã. Algumas palavras, sim, também. Algumas palavras. E em Bratislava, eles também tinham uma influência soviética. Não sei se, a nível histórico, também não sei dizer muito bem porque é que eles não são influenciados em inglês logo de início. Mas o que os nossos colegas disseram é que eles, quando estavam no ensino básico, apenas desleixavam. Mesmo no meio disto tudo, acabaram por ser bem recebidos, suponho eu. A recepção não foi assim, tal como o Daniel disse, no início pareciam muito fechadas as pessoas, mas em geral não se sentiram um bocadinho, não vou utilizar a expressão claustrofóbico, mas empurrados para um canto, nunca tiveram essa sensação. Empurrados para um canto, eu não diria isso, porque nós também tivemos pouco contacto assim, com alunos eslovacos a estudarem eslovaco. Portanto, sendo que nós estivemos num contexto de Erasmus, com alunos de outros países, França, acho que Canadá, recordo-me de referirem italianos até.
Não, Italianos era são nossa muito- referência. italianos era mais. Até nós connosco malta de Espanha, duas francesas, malta, uma rapariga que era do Canadá, mas também era metade, parte do pai era da Eslováquia, é por isso que ela estava lá a estudar. E tínhamos um rapaz da Sérvia e tínhamos uma rapariga de Manchester. Pronto, Com gosto. voltando à questão que tinhas perguntado Sim. sobre ser empurrado, diria que não, porque sempre nós estivemos sempre num contexto de Erasmus, com alunos de Erasmus, tivemos assim sempre ajuda nos trabalhos, tínhamos dúvidas, eles ajudavam-nos. Pronto, alguns professores, assim, maioritariamente, lá está, eram bons professores, né? Todos mais ou menos, só que alguns, não é? Não falavam inglês assim. A barreira linguística. Exatamente, era uma barreira linguística mais complicada. Sim, mas diria que não houve assim um momento em que eu me senti excluído. Nós tivemos muita sorte mesmo, porque acho que a base do nosso Erasmus foi ter estado numa residência em que o nosso piso era só portugueses. Ou seja, nós não tivemos muita interação com a malta da Eslováquia, porque estávamos no piso só com portugueses, estávamos mais ambientados, era diferente. Ou seja, nós sempre que saíamos, viajávamos, era sempre com portugueses. E nas festas também espanhóis, italianos, ali estávamos aquele grupo junto. Agora com os eslovacos não era muito mesmo. Chegámos a uma residência só portugueses, sentíamos-nos confortáveis, completamente em casa. nem ligámos muito. Bem, infelizmente podíamos ter aprendido a língua, coisas do género, mas nunca partimos para isso. Eu gostava de saber então como é que foi as cadeiras que acabaram por substituir as que era suposto terem, mas que cadeiras é que vocês tiveram lá? O que é que decidiram lá que iria ser o vosso programa ideal para substituir? Pronto, então, quando nós efetivamente estávamos no segundo ano, no ano passado, não é? Quando estivemos assim a estudar o programa que era possível ter na Eslováquia, nós deparámos com uma realidade assim não muito bonita, não é? Porque deste modo o nosso departamento não existe lá. Lá não existe departamento de geografia. Pelo menos na nossa universidade, que era a Comenius University. Não havia esse departamento de geografia. Era Faculdade de Ciências Naturais. Pronto, nós estávamos inseridos nesse meio. Pronto, em termos de equivalências de UCs, tivemos assim uns precalçozinhos, porque nós tivemos que fazer mais uma cadeira, porque os créditos lá não são como nós aqui. Por exemplo, nós aqui temos cadeiras UCs com 5 créditos, normalmente é isso que tu vês. Lá vai de 2 a 6 a 7. Portanto, exatamente. Tivemos que jogar um bocadinho com isso, mas sinto que as cadeiras que nós escolhemos foram o mais equivalente possível, não é? Dentro dos possíveis. O curso que nós estávamos inseridos lá não era geografia, era estudos ambientais. Ou seja, era diferente, envolvia, pelo menos a nível pessoal, envolvia muita geografia física, geologia. Tivemos 2 cadeiras pelo menos relacionadas com geologia. Uma era mesmo sobre geologia, outra é hidrogeologia. Sim. E pronto, a nível pessoal não é aquilo que eu gostava mesmo. A cadeira que eu gostei mais, e foi a que tivemos menos aulas, mas tivemos só 3 aulas, porque era Geografia Social, depois já falar de 2 aulas teóricas, ambas a falar de um bairro lá da Eslováquia e os problemas associados a ele. E a outra foi uma visita de campo a uma floresta lá na Eslováquia que tinha bunkers. Nós saímos de Portugal, a Eslováquia havia bunkers, foi algo surreal para nós. Obviamente que a nível histórico não sei dizer muito bem porque é que ele estava localizado, sei que pela proximidade com Viena e a Hungria. Acho que houve lá na altura uns desacatos entre esses dois países. Por exemplo, qual é que poderia ter sido a época? Não sei. O Império Austro-Húngaro ou depois. Dos Sim, bancos. sim. Então, porque foi super interessante começar essa cadeira, porque nós conseguimos adquirir muito conhecimento à base, lá está, da história da Eslováquia. E lá está, os ensinamentos dessa professora, supostamente, não sei se te recordas da Cortina de Ferro, da altura em que havia uns Estados socialistas. Pronto, a Eslováquia na altura estava inserida dentro da Checoslováquia, né? A República Checa e a Eslováquia, juntas. E então, dentro desse contexto, como Bratislava estava mesmo ali na fronteira entre a Áustria, que já era capitalista e tal, e já estava assim mais libertária, pronto, aquilo era uma fronteira mesmo entre países socialistas e países já, pronto. E então, por isso é que, eu vou dar um exemplo, lá em Bratislava às vezes há corridas,
E nós, por acaso, estamos a 6 km mesmo da fronteira com a Áustria. Eu lembro muito bem que eu ia dar essas corridas, passava 6 km, o que é que eu via? Via tipo pequenos fortes, não é? Dessa altura, tipo comunista. Sim. E então, podemos ver que há muitas zonas abandonadas agora que, pronto, eram militarizadas nessa altura. E eram justamente para isso, que era aquela divisão entre... Para observar a fronteira. Exatamente. Essencialmente. Foi super interessante, por acaso. Muito, muito fixe. Que locais é que decidiram visitar? É assim, estavam num local que tinha tantas fronteiras lá à volta, tantas cidades, tanta coisa ali à volta. O que é que decidiram escolher a dedo? Viver? Ou foi tudo assim ao acaso? Não, nós tivemos muita sorte mesmo. Foi uma experiência única mesmo por causa disso. Nós conseguimos no total visitar 11 países. É mesmo um absurdo. Nós nunca pensávamos sair daqui e conseguir fazer isso tudo. E se quiseres que posso enumerar alguns, não sei. Pronto, nós estivemos na Áustria, estivemos na Hungria, estivemos na Polónia, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia. Tem um pacote cheio. Os 3 Bálticos e acho que não está a falhar. A República Checa, sim. Pronto, a nível nacional, infelizmente não explorámos muito. Havia um local de montanha, tipo Serra da Estrela, mas só que acho que muito maior, que nós não fomos porque era uma viagem de 4 horas, 4 horas ir e voltar. A localidade também para arranjar onde ficar alojamento também não era tão fácil e era algo que também ia ficar à volta de 40 euros. E tu com 15 euros conseguias ir a Budapeste. Ou seja, é escolher as coisas. Por uma coisa, exato. 15 euros Budapeste, eu ia a Budapeste. Exato. Exato. Bom, é outro lado. Mas obviamente muita gente lá da nossa residência foi e gostou muito, acho que até ali havia ursos lá e coisas assim. Imagina num espaço natural, aposto que aquilo era lindíssimo, tinha lagos lindíssimos, mas sim. E nos outros países que puderam experimentar, experimentaram um bocadinho da cultura desses países também, aproveitaram para isso, ou por causa assim dos preços às tantas evitaram um bocado? Era um Erasmus do low cost. Erasmus low cost porque a gente, embora teve a sorte de ir a muito sítio, mas não tinha muito dinheiro às vezes quando chegava lá. Ou seja, havia países mais lá para cima que nós não lembro de fazer uma refeição tipo de garfo e faca. Era tudo sandochas preparadas Lidl, o Mac também era nosso melhor amigo e era difícil porque nós tínhamos para cidades europeias e capitais europeias e aquilo é muita base de turismo. E às vezes era difícil conseguir comer em condições porque íamos a muita quantidade, mas depois não tínhamos já a capacidade de é muito diferente de sair de Portugal, ok, vou a Copenhaga, mas tens aquele planeado já há um mês. É diferente de ir lá, pensar naquilo uma semana antes, ok, vou chegar lá. Queres ir para paraquedas, onde é que eu vou, quais é que são os tasquinhos. E teres que controlar também o dinheiro também não foi algo um bocado mais difícil. Como sendo nós estávamos assim no centro da Europa, os voos e autocarros é mesmo do outro mundo mesmo. Eu dou aqui a ressaltar uma ideia. Por isso é que nós, lá está, o planeamento destas viagens era assim muitíssima da hora, porque nós caçávamos a promoção, tinha que ser mais nada. E eu dou aqui o exemplo que exatamente Copenhaga foi por volta de 60 euros ida e volta. Isto é 30 euros ida e 30 euros volta de avião. E ficámos lá, foi 4 dias. Acho que sim. Lá está, é mesmo. É super interessante, é mesmo. Foi mesmo de aproveitar. São coisas que nós não podemos deixar de fazer. Mesmo, obviamente, uma pessoa está aqui, está a pensar que vai para a Eslováquia, assusta. Obviamente, uma pessoa que está aqui também está a pensar que a Eslováquia, há sempre aquele preconceito. O que é a Eslováquia? Outro mundo para nós. Um país mais para o lado leste, uma pessoa não tem mesmo noção. Mas pronto, correu tudo bem. A noção ganha-se com a experiência. E adoramos a experiência. E os costumes locais? Pescaram assim alguma coisa do género? Tentaram se envolver um bocadinho com a cultura? Foram expostos a alguma coisa? Como é que isso correu? Assim, de cabeça, o que eu me posso lembrar agora é em termos de alimentação. A gastronomia eslovaca. Também, lá está, sinto que me tive assim um contacto enorme com a gastronomia eslovaca, mas lá está, o que me apercebi é que, lá está, também é por gostos pessoais, não é?
mas pá, não gostei assim muito da gastronomia eslovaca. Muita batata, ouvi dizer. Muita batata e queijo e... Ainda Salsa passaste muita caseira. fome. Eu já estou a dizer isto à malta e emagreci 10 quilos. E o Daniel, distantes. Foi mesmo. E nós, não sei se referi no início, mas eu tenho dito isto a algumas pessoas que lá não existe muito preço-qualidade. Às vezes o preço é mais elevado por ser um sítio turístico, mais elevado do que a qualidade do produto, do alimento, do serviço. Nós às vezes tínhamos muita dificuldade. O sítio onde nós mais comíamos era na cantina. Imagina, a nível de comida nacional, foi cantina sempre. Pois, Porque não, acaba não, por ser. não nos. Porque já tínhamos arrependido tantas vezes de ir almoçar fora, a um restaurante, que a gente pensou, mal a pena estar a gastar 10 15 euros nisto. Se podes não comer na cantina por 4, por acaso é mais 2 euros que aqui. E não comes tão bem como comes aqui? Sim. Pelo menos nós tínhamos uma boa ligação com as senhoras que trabalhavam lá. Elas não falavam nada inglês, nada. Nós para pedir o que queríamos comer, às vezes tínhamos que sim, apontar, Apontar a e depois dedinho. elas às vezes não percebiam, depois às vezes tínhamos que, se houvesse algum colega eslovaco, tínhamos que perguntar, tínhamos que pedir para ela pedirem por nós. Mas foi muito à base disso, comi na cantina e nota-se quando a gente começou a ir para Praga, depois a Budapeste, que é aqueles países mais próximos, que às vezes havia lá comida no refeitório que era influenciada por lá. Lembro de ter comido não me lembro do nome, agora o nome é complicado, mas tinha tido um almoço em Praga e que era 3 fatias de pão, um bife de frango e um molho. É um bocado, tentar dizer assim é um bocado estranho, mas era mesmo bom. E uma semana depois estavam-me a servir isso na cantina. Eu, ui, o que é que está a acontecer? Eu acabei de comer isto. Yeah, mas em Praga foi muito melhor. Preferiram de Lansk, pelo menos alguns dos que estavam a coexistir com vocês, de restos de Erasmus, foram ver uma montanha, agora não. Também não. Tatras. Foram lá. Pronto, eu tinha aqui uma pergunta a ver se também tinham ido ver alguma coisa do género, mas não precisa de ser a montanha em si, mas se foram ver algum parque ou alguma coisa do género. Parques, obviamente havia em alguns, porque as cidades eram tão grandes que assim, em ambiente urbano havia sempre um parque ou outro. E eram sempre muito bonitos, obviamente. Mas assim, a nível de ir só para ver uma montanha, um espaço mesmo só natural, não me recordo. Uma coisa que eu notava assim que se saía assim da periferia urbana de Bratislava, já morfologia no landscape era mesmo plano, campos. Era muito isso. Tipo Alentejo. Tipo Alentejo, sim. Puxa. Muitas planícies. E aquela floresta que vocês foram então na tal saída de campo, como é que era a geografia aqui? Era também assim plano, mas não é denso. Esse era mais uma colinazinha, mas já está, era mais tipo noutra parte de Bratislava. Essa parte mais plana, mais terraplanada que se notava, desses campos agrícolas, é mais para o lado que se dirigia para a Áustria. A possibilidade, quando fomos aí, no topo da colina havia uma escada enorme, que dava, não sei o nome daquilo, sabes? É tipo como se fosse um miradouro, em que conseguias ver, obviamente, conseguias ver, estava na Eslováquia, conseguias ver a Áustria e a Hungria. Yeah. Bem fixe. Sim. Lá tu podias fazer isso e acho que não era esse o único spot que podias fazer, havia outro, que era o Devon Castle, que era um castelo, no contexto histórico também não sei dizer, mas conseguias ver os dois países. Por acaso, agora que isto foram alguns marcos históricos, é assim, falaram que foram correndo outra vez, a tal floresta com os bunkers, mas chegaram aí, por exemplo, a algum castelo? Ou assim, posso começar pelo principal, que é o Castelo de Bratislava. É visível o que é que se esteja de Bratislava. É um castelo, por acaso, muito bonito. Não é? Para além desse, fomos lá estar ao Devon Castle. Dos países tínhamos havia muitas igrejas, castelos, depois a gente acabava por ir sempre essas igrejas, esses castelos, mas dentro da Bratislava não, penso que não, eu não me recordo. E mesmo nos arredores, agora disseste que chegaste que foste a esses sítios, quero saber como é que era, por exemplo. Sim, isso já puxas por mim e por coisas que não sei muito bem dizer, mas a gente às vezes íamos vendo, quando víamos esculturas, íamos ver quem era esta pessoa, e retratava sempre da arquitetura gótica. E
Mas pronto, obviamente há algo que eu gostava de ter feito, mas provavelmente não havia budget para tal, era visitar esses países, mas com um guia turístico. Acho que a experiência ia ser muito melhor com isso. E tiveram assim alguma pessoa que tenha deixado assim um bocadinho mais de impacto? Um professor, um estudante, alguma pessoa lá deixou uma contacto, alguém que deixou a vossa impressão, uma impressão, espero eu, até positiva? É assim, em termos lá está, académicos, sim. Eu acho que a professora de Social Geography foi, lá está, que nós tivemos assim mais afinidade. Também porque lá está, era a cadeira, a UC, tinha mais a ver assim com o nosso estilo. Mas sim, diria que para nós, essa professora deixou-nos uma marca. Deixou-nos muito conhecimento sobre a Eslováquia e espero que também tenhamos deixado conhecimento sobre... A nível de pessoas, foram mesmo os portugueses que estiveram connosco. Nós vivíamos 24 horas com pessoas, não conhecíamos de lado nenhum, mas depois fomos-nos conhecendo. Era tudo malta de Lisboa, e eu, Daniel, três raparigas aqui do Minho. Éramos as 3 pessoas, 4 pessoas, outra era mais de Viseu, assim mais do norte. E o resto era tudo de Lisboa, malta que às vezes se conhecia, de Lisboa, tudo de gestão. Mas são essas pessoas que obviamente vamos ter mais saudades. Eram no nosso piso, nossa residência, como já referi, e estávamos sempre com elas, todos os dias com elas, almoçar, jantar, festas. Seguindo, quais são as memórias que estão mais perto do coração? Acho que é mesmo o que eu acabei de dizer agora, foi mesmo as pessoas, porque viveram connosco, são 5 meses, mas são 5 meses de muita coisa a acontecer. São 5 meses noutro país, não lembro de tanto tempo fora de casa, nunca tive. O máximo que tive foi umas semanas, nunca 5 meses. Embora tenha voltado a Portugal no Natal, mas as memórias são mesmo mais com essas pessoas, viajámos com essas pessoas, isso obviamente vai ficar marcado na nossa vida. Estivemos noutros países com pessoas que conhecemos em Erasmus. Para além disso, também as memórias que fizemos, mesmo a viajar, mesmo com um grupo específico de pessoas, pronto, via muito às vezes, mas mesmo a viajar, mesmo o ato de estarmos juntos, tipo, lá todos, no mesmo, tipo, Tudo no mesmo bote. Tudo no mesmo, exatamente. Todos a querer aquilo, todos com o mesmo mindset, não é? Queremos todos viajar, queremos todos aprender, não é? Explorar coisas novas. Sim. Ter uma experiência. Sim. Eu por acaso gostei muito de ter contacto com essas pessoas, porque notava-se que eram mesmo pessoas que gostavam de sair assim, da sua zona de conforto. Não é? O facto de já estarem lá já mostra Sim, isso. Já mostra muita determinação por parte de uma pessoa. 5 meses não é brincadeira nenhuma. Agora é a questão principal para toda a gente. Quero que eu ouvir e como é que se concorre aos Erasmus? Como é que vocês fizeram? Quais foram os processos? Foi simples? É assim, se eu bem me recordo, a primeira coisa que temos que fazer, na altura, acho que foi até 30 de janeiro, temos que fazer a pré-candidatura, onde, se não me engano, tem que se dar aqueles documentos gerais e motivações, se não me engano. Lá está, o processo para nós, é um bocadinho, tens um bocadinho de burocracia, não é? É normal. Tem que ser. Mas eu diria que até foi bastante simplificado. Tipo, não tivemos assim muitas preocupações para além das nossas obrigações, em termos de dar documentos e assim. Sinto que tivemos muita boa ajuda do nosso coordenador, o professor Sarmento. Portanto, dá já um agradecimento ao professor Sarmento, que ele ajudou-nos muito mesmo na altura do PRA, que é o Plano de Reconhecimento Académico, que é onde temos as equivalências das cadeiras, não é? Sim. E eu sinto que, lá está, quem queira fazer, eu acho que vai ter ajuda, mesmo por causa do... Quem quer pode. Sim, mas lá está, tem que querer, certo? Sim. Tem que estar lá para aquilo e tem que dar os documentos na data específica, não pode atrasar. E tinha que ser tudo tratado no dia e até ao dia e não podia ser depois. Nós conseguimos sempre entregar tudo nos prazos que eram estipulados. Mas sim, eu penso que foi tudo o que o Daniel disse. Obviamente que aconselhamos toda a gente a fazer. É uma experiência única. Tenho dificuldade às vezes em expressar tudo o que foi vivido e acho que toda a gente devia passar por esta experiência. O que fica, o overall de tudo, é que acho que voltávamos a repetir sem nenhum tipo de problema e que, pronto, deixo essa mensagem para as pessoas que, se quiserem fazer Erasmus, não tenham medo, vão ser ajudados por toda a gente e desfrutem sempre da experiência, que é o mais importante, e mantenham também os contactos com as pessoas, porque depois podem se arrepender, porque às vezes
perdem o contacto, viveram uma experiência deste tamanho com essas pessoas, às vezes desleixam-se anos, combinamos uma coisa, depois acabam por não combinar, mas pronto, mantenham contato com as pessoas e façam Erasmus. Pronto, fica dito aqui. Ou não? Mesmo para terminar então esta sessão. Uma realidade que pronto, se verifica no nosso curso é que há pouca gente, poucos alunos a querem fazer isto. Lá está, não sabemos se é por medo ou se não têm mesmo possibilidades ou assim. Mas queria dar um apelo, mesmo aos próximos anos, venham aí, não é? Para diante. Epá, vão. Tipo, não tenham medo, estudem bem o assunto e pá, façam. A explorar as coisas. Sim, só queria acrescentar que nós quando tínhamos os nossos colegas lá de gestão, é uma diferença absurda para aqui, porque eles são as dezenas e dezenas de alunos por turno a fazer Erasmus. E eles, só aqui rapidamente, eles tinham colegas em todos os países, ou seja, quando eles iam viajar, eles tinham sempre um colega, tinham sempre alojamento onde ficar, e foi sempre muito mais fácil para eles.